Vamos aplaudir Jesus pela nossa visitante, amém? Glória a Deus. Mais uma vez incumbido de compartilhar algo com vocês nesta manhã. E eu compartilhei, claro, primeiramente com a minha esposa, que ela está mais próxima de mim. Algo que Deus falou ao meu coração há uns dias atrás. Eu guardei isso no meu coração, porque na minha oração, eu estava meditando e teve uma hora que eu só ouvi essa frase: o Deus do simples e do extraordinário. Eu comecei a meditar a respeito disso e confesso a vocês que eu não conseguia orar mais, porque o que Deus falou mexeu muito comigo. Eu quero compartilhar isso com você. E o texto que Ele me deu para que a gente pudesse refletir nessa manhã e meditar, se encontra lá em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 11 e 12. Onde Elias tinha dito que estava sendo perseguido, Elias estava com medo, e aí ele vai falar com o Senhor. Então, no versículo 12 do capítulo 19 de 1 Reis, diz assim: então lhe foi dito, saia e fique diante do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separava os montes e esmigalhava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um sussurro suave e tranquilo. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus ministrou no meu coração, e algumas anotações. É porque nós vivemos esperando grandes milagres, coisas extraordinárias, respostas que vêm com poder, com glória, sinais extraordinários, não é verdade? Você não espera que Deus vai fazer isso, pelo poder, pela grandeza dEle? Ele é o Deus que manifesta assim no extraordinário, gente. Ele faz tudo no extraordinariamente, Ele faz, mas também no simples, no cotidiano, no silêncio, na brisa. Eu quero vir nessa manhã dizer para você, que Deus também faz na simplicidade do teu dia a dia. Deus, Ele não precisa de barulho para agir. Ele se revela na simplicidade da brisa e no poder do impossível. Nós precisamos estar atentos a isso nesta manhã, nessa nossa vida, em todo o tempo, a respeito das coisas espirituais. Nós precisamos estar atentos para discernir no nosso cotidiano o que Deus está falando. Como estamos reagindo a isso? Como nós estamos sendo levados a esse tempo e ficar atento àquilo que Deus quer nos falar. Então eu digo para você, fique atento nesta manhã para o que Deus tem para falar para você e para mim. Amém? Sabe por que eu falo isso? Porque às vezes Deus já está falando, mas nós não estamos ouvindo. Porque há muito barulho, há muita correria, há muito burburinho, e às vezes a gente não para ouvir a voz do Senhor. Às vezes na nossa oração a gente espera que Ele venha num sinal, que Ele venha com algo estrondoso, com algo maravilhoso. Mas como aqui no texto diz, Ele veio numa brisa suave. Olha só, Elias estava exausto, porque após grandes feitos, como ele enfrentou os profetas de Baal. Você sabe dessa história? Lá no Monte Carmelo, ele se vê com medo, desanimado. Ele veio de uma grande vitória, e lá no Monte Carmelo ele se vê com medo, desanimado, desejando a morte. Ele se isola numa caverna após de um grande feito. Fica ali esperando algo de Deus. O texto nos ensina que Deus não se manifesta apenas na grandiosidade, nas manifestações poderosas, vento forte, terremoto, fogo. Ele aparece num sussurro suave. Apure seus ouvidos, apure a tua sensibilidade espiritual, auditiva, para ouvir o sussurro do Senhor. E nisso,
para que você consiga detectar, exige algumas coisas. Silêncio exige parar para ouvir. Por quê? Porque uma brisa tranquila, algo que vai exigindo silêncio de você e sensibilidade para poder ser percebido. Às vezes você está atravessando um desafio grandioso e aí aquele desafio não te permite parar para pensar e não questionar. Então, Senhor, fala comigo. E aí nós vamos ver que isso nos mostra que Deus nem sempre fala no barulho. Às vezes, como já disse, esperamos que Ele se revele com milagres, com visões ou manifestações, mas muitas vezes Ele fala no silêncio. Às vezes, alguns de nós buscam lugares, buscam situações que venham com grandes revelações para dizer, hoje Deus vai falar comigo. Se Ele não falar comigo hoje, olha, eu não sei o que eu vou fazer. Irmão, Deus está falando, preste atenção. Preste atenção, Deus está falando. Muitas vezes, na maioria, é no teu secreto. Deus, Ele se move no nosso meio, Deus se revela aqui no nosso meio, com certeza. Mas tem muitas vezes que a gente precisa ter atenção para o sussurro do Senhor, em meio a tantas coisas. E para ouvir um sussurro, eu preciso me calar, eu preciso me aproximar e estar disposto a ouvir, estar disposto a esperar. Olha só, Elias só reconheceu quando passou a brisa. E nós precisamos entender o desafio que você enfrenta, o desafio que nós enfrentamos. Deus está no controle. Deus está fazendo com que você não caia, com que você não venha a esmorecer. Por isso que nos reunimos, por isso que temos a palavra. Elias estava esperando o extraordinário, talvez você esteja esperando o extraordinário. Elias tinha acabado, como eu disse anteriormente, de viver milagres, de viver grandes coisas, agora não, está deprimido. Nesse contexto, ele está ali com medo. Por quê? Porque ele recebeu uma notícia. E ele se enclausurou. Quero dizer para você nessa manhã, nenhuma notícia ruim pode te colocar numa caverna, se Deus é contigo. Se você confiar plenamente, nenhuma condição de perigo pode te jogar numa caverna. Porque na caverna, se a gente está afastado, se a gente não está atento às vozes de Deus, eu vou ficar com medo. Eu vou ficar ali deprimido. Deus, Ele escolhe o silêncio porque Ele quer falar com você nesse sussurro mesmo. Quantas vezes já aconteceu situações e de repente você tomou a atitude e não parou para ouvir Deus, e quando aconteceu tudo, eu falei, caramba, se eu tivesse pedido para Deus. Eu fiz uma pergunta para uma pessoa ontem, se ela era dependente de Deus. Ela não demorou para responder. Claro que sou. Tá. Quando acontece uma situação na sua vida, e você toma uma atitude assim, sem pensar, ou uma atitude desesperada, como que você é dependente de Deus? Você não falou com Ele? O que nós precisamos viver a cada dia, e nesses últimos tempos, é viver essa dependência de estar ouvindo Deus em tudo, em todas as coisas. É viver numa rotina de conversa com Ele. É no seu secreto, é no seu trabalho, é aonde você for. Deus, Ele está contigo, então ouça o que Ele tem para falar. Às vezes Ele quer te frear, e você fala, não, isso aqui eu resolvo. A pessoa ali me ofendeu, a pessoa ali me tentou passar a perna, calma. Deixa que de você, da injustiça contra você, Deus está cuidando. Não queira fazer com que limite o poder de Deus através da sua atitude. Porque Deus, Ele também respeita a tua opinião, sabia? Ele fica triste, mas se você acha que consegue resolver tudo. Por isso que eu vim nessa manhã falar a respeito de um sussurro, de uma brisa suave, tranquila, que às vezes a gente não enxerga, porque estamos num desafio muito grande, a gente não para pensar.
Então eu preciso do quê? Só recapitulando. Para ouvir o sussurro, a voz do Senhor, eu preciso de silêncio interior, ou seja, eu tenho que parar essa agitação e perguntar para Deus: Senhor, fala comigo, como que eu vou resolver isso? Como que eu faço? No mínimo, aquieta meu coração, me ajuda. Espírito Santo de Deus, me leva para esse tempo de quietude, para esse tempo de silêncio, para esse tempo de calmaria, para essa paz que excede todo entendimento, que só o Senhor pode dar. Então eu preciso de silêncio interior, eu preciso parar essa agitação. Eu preciso parar essa minha carnalidade ativa que quer sobressair sobre o meu espírito. Eu tenho que apurar, eu tenho que buscar em Deus a minha sensibilidade espiritual. Estar atento ao mover de Deus. Como que eu faço isso? Mais uma vez a gente vai falar. Práticas espirituais. Você vai ouvir isso sempre. Porque isso é uma condição para que você ouça a Deus, para que você tenha sensibilidade, é você ter a tua leitura da palavra, ter o teu tempo de devocional. Quando eu perguntei aqui se os homens jejuam, porque se a gente for fazer uma expectativa, ou melhor, uma condição de porcentagem, não digo que o homem não jejua, mas a maioria não. Agora pergunta, quantas mulheres jejuam? Há uma condição para nós, como homens também, estar atento a isso. O jejum, o secreto, ele vai me dar sensibilidade espiritual como sacerdote também. A mulher, ela já tem essa afinidade de orar, de buscar. No meu caso, eu vim para Jesus porque minha mulher começou primeiro. A minha esposa começou a interceder primeiro, ir para a igreja primeiro, ela começou tudo primeiro. E por um bom tempo eu caminhava sem essa sensibilidade espiritual, porque eu achava que ela que tinha que orar, não eu. Começo da minha caminhada, mas buscando no Senhor, na intimidade, Ele falou comigo, é com você, não é só com ela. Então nós precisamos entender, nesse tempo de desafios, de correria, parar dessa agitação, buscar no nosso secreto, buscar nos dias que nós estamos como comunidade reunidos, buscar ouvir o Senhor. Você percebe que Deus não deixou Elias sozinho. O texto diz que ele cuidou, ele sustentou e ele falou. Deus ainda fala conosco hoje. Deus, ele continua o mesmo, ele não mudou. O que nós temos aqui através da Bíblia é um retrato, é um exemplo daquilo que nós podemos seguir, porque é a palavra verdadeira, é a instrução para nós, é o que vai dar direção para a minha casa, para os meus negócios, enfim, para tudo. Para compreender, eu preciso buscar. Então a gente entende que em um momento de desafio, talvez hoje, o que você precisa não é de muito barulho não, é da presença do Senhor. É de muita coisa, é a presença dEle. É entrar num tempo e falar assim, Senhor, eu quero sentir da Tua presença, eu quero fazer, Seu Deus Pai, como o Senhor quer, mas eu tenho dificuldades, eu não estou conseguindo. Deus, Ele vai te responder. Deus é um Deus de resposta, Ele só quer sussurrar no seu ouvido. Ele não vem gritando. Ele olha para você e diz, filho, eu te amo, filho, para um pouquinho, eu quero que você pare um pouquinho, ouça o que eu tenho a dizer para você. Você já esperou Deus falar com você através de algo grandioso? Quem já esperou? Deus vai vir. Elias também. Se você está esperando Deus fazer algo grandioso para responder para você, tem algo grandioso de revelação para nós nessa manhã. Deus já está fazendo. Deus já está movendo. Você talvez não possa estar vendo, mas Deus já está fazendo. E como que eu consigo ver isso? Parando essa agitação para ouvir o que o Senhor está fazendo,
o que o Senhor está falando. Às vezes o que a gente precisa é realmente disso, ou melhor, o necessário é isso, esse parar essa agitação. Talvez a gente ficava esperando, ou fique esperando dar grandes sinais, e Deus já está falando. Deus está falando com você nessa manhã, para que você não desista. E algo interessante que, talvez no silêncio da sua oração, no momento do seu devocional, ou até meio a esse cansaço todo, Deus está querendo te renovar, só com a presença dEle. Só com a presença dEle, Ele quer te renovar. Porque nós temos que aprender, e talvez buscar nisso nesta manhã, esse entendimento, que Deus Ele vai continuar fazendo. Se Ele quiser fazer no extraordinário, Ele vai fazer no extraordinário. Mas você tem feito silêncio suficiente para ouvir a voz de Deus? Nós temos parado para ouvir essa voz que quer falar. Quantas vezes Deus já falou com você, comigo, de uma maneira tão simples? Através de uma criança, através de um pôr do sol, através de uma música, de uma frase, através de um abraço. Você, de repente, eu tive uma experiência uns anos atrás, de que uma pessoa estava em outro ministério, e essa pessoa entrou na igreja e não demorou muito tempo, e aquilo me chamou a atenção naquele dia. E aquela pessoa, aquele homem, ficou nem 10 minutos, e eu não sei porquê, me chamou a atenção, não conhecia. Essa pessoa levantou e saiu, no ímpeto eu fui atrás dela. Eu falei, já vai embora? Eu falei, não, eu estou indo embora, eu só vim aqui ver como é que é. Não, fica aí, não vou embora. Eu falei assim, pô, então posso te dar um abraço? Eu dei um abraço naquele rapaz. Ele falou assim, cara, eu vou ficar. Cara, eu saí daqui pensando em me matar, cara. Você entende? Na simplicidade, nós não somos nada, mas Deus, Ele te move isso. Enquanto eu estava naquele ministério, eu creio que ele está continuando, mas nunca mais eu tive a oportunidade de vê-lo. Mas ele andou numa caminhada com Jesus. E às vezes a gente achando que Deus quer fazer o extraordinário, fogos espirituais, sei lá, alguma coisa que você pense, mas Deus quer usar a sua vida, nessa tua simplicidade, do jeito que você é, para falar com alguém. Presta atenção nos pequeninos. Presta atenção na tua manhã. Presta atenção na chuva forte. Deus fala de todas as formas. No extraordinário ou no simples, Ele fala com você. Eu quero citar aqui, já que estamos falando de Elias, 2 exemplos lá em 1 Reis. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 25. 18, versículo 25 ao 39. Eu vou só resumir. Aqui fala sobre os profetas de Baal. Todos conhecem, ou a maioria dessa passagem, em que Elias disse aos profetas de Baal, lá no versículo 25, comecem vocês, pois são muitos, escolham um dos novilhos, preparem e invoquem o nome de seu Deus, mas não ponham fogo na lenha. Eles prepararam um dos novilhos e o colocaram sobre o altar, invocaram o nome de Baal desde manhã até o meio-dia e gritavam, ó Baal, responde-nos, mas não houve resposta alguma. Eles dançavam em volta do altar que havia feito. Por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo, vocês precisam gritar mais alto. Talvez o seu Deus está dormindo, ou ele está muito ocupado, né? Ou talvez esteja até, na minha versão diz assim, eu esteja até viajando e precisa descansar, precisa ser acordado. E eles começaram a gritar mais alto, e como era de costume, eles começaram a se cortar com facas e espadas até sangrarem. Começaram a se agitar em transe, desde o meio-dia até a hora do sacrifício, que era a hora da tarde. Mas não houve sequer um som, nem resposta
Aí Elias pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse: teu nome será Israel. E com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor, e depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade para 12 litros. O suficiente para 12 litros. Empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços, colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida, ordenou: encham 4 jarras grandes com água e derrame água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse: façam a mesma coisa novamente. E quando terminaram, ele disse: agora façam o mesmo pela 3ª vez. Eles seguiram a instrução de Elias, e a água corria ao redor do altar e encheu toda a valeta. E na hora que era de costume oferecer o holocausto, o profeta Elias se aproximou do altar e orou assim: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és verdadeiro Deus e está buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, o fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. E todos começaram a gritar dizendo: este é Deus sim, é o Senhor Todo-Poderoso. Por que eu li esse texto, que eu ia só resumir, mas achei interessante da gente ler? Porque Elias, nessa passagem, ele usou uma coisa simples: água. Como alguém em sã consciência vai queimar uma lenha, fazer um sacrifício jogando água em cima? Ele fez algo simples porque Deus colocou ele para fazer isso na simplicidade, porque quem faz o extraordinário é Deus. E a partir daquele momento que ele clamou ao Senhor, o Senhor desceu fogo do céu. Não pensa, gente, que aquilo que você está fazendo é muito simples, não. Viu? Em nome de Jesus. Deus, Ele quer nos usar como instrumentos todos os dias da nossa vida, para que a gente, em situações como essa, a gente use o simples. A gente use o momento para orar e clamar ao Senhor: Senhor, estou aqui por essa causa, mostra que Tu és o Deus. Deixa que o Deus que faz o simples também, age no simples, Ele vem através da sua vida fazer o extraordinário. A começar por tua casa, a começar pelo teu dia a dia. Quantas vezes Deus fala conosco e nós não atentamos? Eu estou falando de coisas simples, que se a gente não tiver atenção, Deus já deve ter te mostrado, como mostrou para mim algumas coisas, e eu não percebi. Simples. No mesmo capítulo 18, na sequência, Elias ora pedindo chuva, e eu vou ser breve nesse texto aqui. Quando ele mandou o seu servo ir, ele falou para Acabe: ó, vai lá comer e descansar. Quando ele falou para o seu servo ir lá e olhar para o mar, porque ele previa uma grande chuva. O servo foi lá e voltou, olhou e disse: não vi nada. 7 vezes Elias mandou o servo olhar, e por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse: eu vi subir do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. A expressão dele é: não vi nada. Eu venho aqui para dizer para você que você talvez não possa estar vendo nada, mas Deus já está movendo no reino espiritual a teu favor. O que Ele nos pede é atenção, para que a gente possa perceber que você não está sozinho. Quantas vezes nós temos sido levados para esperar desse extraordinário, e Deus está falando no simples. Deus está falando naquilo que nós precisamos ouvir, mas a gente está muito
ensurdecido pelo barulho, pelas preocupações. Eu vim nessa manhã dizer para você, como o servo de Elias não viu nada naquele primeiro momento, talvez você esteja na mesma condição que ele. Eu vim dizer para você, Deus está preparando o extraordinário. Eu creio nisso. Porque Ele não é um Deus estático, é um Deus que fica parado, Ele é um Deus em movimento, o reino espiritual está em movimento e nós precisamos caminhar nisso. E essa palavra, ela veio confirmar meu coração, porque ontem encontrei uma pessoa, e essa pessoa falou a mesma coisa para mim, sem saber o que Deus tinha falado comigo. Ela falou, pastor, eu não estou vendo nada. A gente tem que começar a ampliar a nossa visão espiritual, a nossa sensibilidade auditiva, porque Deus, Ele começa a agir no simples e faz o extraordinário. O mar, ele se abriu lá para Israel passar. Quando eles chegaram em frente ao mar, está tudo fechado, bate aí, segura e o mar se abriu. Na impossibilidade humana fica a tua parte, mas na possibilidade de Deus, Ele faz tudo extraordinário. Ele abriu o mar, Deus fez o sol parar para Josué vencer uma batalha, Jesus transformou a água em vinho, ressuscitou mortos, multiplicou pães, Ele agiu extraordinariamente em tudo, e Ele continua agindo. E nós precisamos estar atentos a isso. Deus, Ele continua fazendo milagre, porque Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre, Ele não muda. Qual o segredo disso? É reconhecer Deus em todas as coisas. O problema é que muitas vezes a gente espera o extraordinário e despreza o simples. O simples, que a gente despreza, é o extraordinário que Deus quer fazer. Eu lembrei agora de Davi. Davi, qual foi a missão dele? Ele foi levar pão, queijo para os irmãos. Ele foi fazer uma coisa simples. Mas Deus, através dessa atitude dele, preparou o extraordinário para ele vencer o gigante. Ele foi lá para entregar pão, queijo lá para os irmãos. Ele não foi para guerrear. Ele foi na simplicidade ali dele, vim trazer. Quando ele soube de tudo, Deus já preparou a batalha. E quem saiu vencedor? Então você tem que entender que, às vezes, a gente precisa estar atento em todas as coisas. O que Deus quer falar com você, o que Deus quer fazer com você, para que você se torne esse instrumento. Muitas vezes a gente despreza o simples. Mas o mesmo Deus que acalma a tempestade, também valoriza a sua oração. Às vezes o teu choro, a gente pensa, nossa, eu ouvi isso umas 3 vezes essa semana. Deus não está me ouvindo. Deus não está escutando a minha oração, porque eu não estou vendo nada. Deus não está se movendo. A grande mentira do diabo. Esse Deus que acalma a tempestade, Ele ouve a sua oração. Ele ouve a sua busca. É na simplicidade do teu quarto que esse extraordinário Deus, Ele adentra. Ele nos convida a andar com Ele todos os dias. Eu já disse isso, eu vou repetir. Não só nos grandes cultos, não só aqui. Ele nos convida para a nossa rotina do dia a dia. Porque a gente está aqui, talvez com alguns desafios. Mas aqui traz um ambiente de calmaria, de uma esperança. Glória a Deus por isso. Mas quando a gente sai daqui, de repente o desafio ou o problema que a gente tem que enfrentar, a gente vai estar com essa mesma serenidade, com essa mesma empolgação, talvez. Por isso que eu preciso andar todos os dias, na minha rotina, com Deus. O Deus que é tudo, poderoso, maravilhoso, em todos os momentos, Ele quer nos encontrar de uma maneira onde eu estou no meu trabalho, onde eu estou no ônibus, na faculdade, no nosso quarto, no nosso silêncio, em tudo. O louvor pode subir. Já estou encerrando. Porque eu vim aqui, claro, eu usei textos aqui, eu usei alguns exemplos.
Mas essa mensagem central que eu quero trazer nessa manhã, através do Espírito Santo de Deus para você, é que não despreze o simples de Deus. O Deus extraordinário, que faz tudo, todo-poderoso, Ele senta com você na mesa para tomar café contigo. Ele se importa com você. Você tem convidado Ele para sentar-se à mesa? Esse Deus extraordinário, do seu alto e sublime trono de glória, Ele se importa em se assentar à mesa com você para tomar um café com você. Na hora que você está orando, agradecendo pelo alimento, ou aquele momento, seja almoço, seja um café, seja um lanche. Obrigado, Jesus. Ele está ali com você. Na simplicidade da tua mesa. Você já parou para pensar que quando você está no seu quarto, dormindo, descansando, Ele está ali velando pelo seu sono, guardando você? Porque o guarda de Israel não dormita, ou seja, ele não dorme. Ele cuida dos seus. Todos os dias. Esse Deus, Ele nos busca. Ele está conosco. E esse Deus extraordinário, algo que eu queria que você guardasse muito no seu coração. O Deus extraordinário, esse Deus todo-poderoso, Ele escolheu você, simples, para habitar dentro de você, para fazer morada em você, para que você persista, para que você ouça, para que a sua sensibilidade aumente. Mas talvez hoje está tudo corrido, está tudo muito intenso, e você não consegue perceber a brisa suave, o sussurro de Deus. Você não consegue perceber. Você não consegue perceber Deus num abraço. Você não consegue perceber Deus. E nessa manhã, Deus Ele nos convida a aprender a perceber isso. No pão que está sobre a sua mesa, o simples pão com manteiga. O cafezinho, que já é um milagre ter na mesa. Você fala, pai, senta-se aqui comigo. Quantas vezes nós não convidamos o pai para sentar-se à mesa, e nós estamos enfrentando um desafio fervoroso, a gente não para, porque o barulho é muito grande. Deus diz, para essa agitação, eu quero falar com você. Eu quero que você compreenda que desde o ventre da sua mãe eu te acompanho. Desde o ventre da sua mãe eu estou contigo. Para com essa agitação, para com essa correria. E para pensar, separa um tempo. Porque eu sou o Deus que senta à mesa com você para tomar um café, para almoçar. Mas eu sou aquele Deus que abre caminhos no mar. Eu sou o Deus que quero me assentar com você no seu quarto, conversar com você através daquilo que eu deixei registrado, através da palavra, e aí você atrai a minha presença, e ali eu falo com você através do meu Espírito que habita dentro de você, que é toda a diferença para a minha vida, que é toda a diferença para a sua vida. Ele escolheu habitar dentro de algo pecador, algo cheio de defeitos, cheio de mazelas. Mas desde o dia que Ele resolveu, Ele decidiu morrer por mim e por você, Ele falou assim, o melhor lugar que eu quero habitar é dentro de você. Porque eu habitando dentro de você, eu consigo te mostrar
Se você prestar atenção, essa manhã gloriosa de estar aqui, e aí vem um senso natural de gratidão. Obrigado, Jesus, pelo ar que eu respiro. Obrigado, Jesus, pela família que eu tenho. O meu senso de crítica diminui porque eu sei que Deus está comigo, então Ele me leva a mudar a minha visão e enxergar as outras coisas. O meu filho ainda não é de Jesus, mas Deus mostrou que a minha casa servirá a Deus. Eu consigo ver com meus olhos fitos, mas é esse tempo que Deus nos convida nessa manhã para de ouvir esse barulho do mundo e começa a ouvir a minha voz. Se você quiser, eu faço um extraordinário, porque eu sou o Deus extraordinário. Porque quando eu sento à mesa com você, eu tomo café, eu vejo você todos os dias, mas também eu vou na batalha à frente de você para te dar a vitória. Eu preciso que você entenda nessa manhã que é na simplicidade. E às vezes a gente está esperando um grande movimento. E Deus já está fazendo. Eu sou esse Deus que eu não preciso fazer barulho para curar. Eu sou esse Deus que dá ordem aos anjos a teu respeito e diz: aquieta aquele coração. Me procure no simples, no aconchego do seu lar, no teu secreto. Quando você for para a praia, dar uma caminhada, olha para a imensidão do mar. Eu fiz para você. Eu me importo e eu preciso, diz o Espírito Santo de Deus para nós essa manhã, que você enxergue diferente a partir de hoje. Você comece a ver Deus em tudo, na simplicidade das coisas. Um copo de água que você beba e diz assim: glória a Deus por essa água. Isso vai gerar em nós milagres, vai gerar em nós o milagre da nossa fé sendo multiplicada, porque nós vamos ver Deus em tudo. Então aprenda a viver, a perceber Deus na brisa e no fogo, sim, no extraordinário, mas também no sorriso, no abraço, numa criança, numa mesa. Começa a perceber que Ele é o Deus simples, Ele é o Deus que faz o extraordinário. Ele quer que você perceba nessa manhã. Fecha teus olhos, curva a tua cabeça, por favor. Eu vim nessa manhã dizer para você, que isso que você está esperando, essa coisa extraordinária talvez, e você não está vendo Deus mover, Ele está movendo. Eu venho aqui dizer para você não desistir, para você não parar, para você continuar, porque você não está caminhando sozinho. Deus está num processo com você. Eu não sei qual o seu, eu sei qual o meu. Então eu só peço para você que não desista, que não pense que está tudo parado, que Deus não está fazendo. Deus está fazendo. Enquanto você está aqui, Ele está lá nas regiões celestiais lutando em teu favor, em nosso favor. Muitas coisas nós não percebemos porque Ele faz nos livramentos, mas hoje Ele pede assim: olha, não espere do extraordinário, comece a me procurar no simples. É ali no teu quarto, é ali na tua hora de devocional, é no teu secreto que eu vou me revelar de uma maneira extraordinária. É ali que eu vou te levar para um arrependimento, para você ver que você precisa consertar. É ali que eu vou moldar, forjar você conforme a minha vontade. Mas para ouvir o sussurro do Senhor. Para prestar atenção no que Ele quer dizer para mim e para você nesta manhã. Para de ouvir o
barulho desse mundo, as notícias ruins desse mundo, e olhe e pare para ouvir o que Deus tem para dizer, que você é o filho amado, que você é o queridinho do Pai, que você em todo tempo não está sozinho. Os Salmos diz: se eu for à sepultura, ali o Senhor estará. Se eu subir aos céus, ali o Senhor estará. De onde eu fugirei da tua doce e santa presença? Porque em todo lugar o Senhor está. Para ouvir o que Deus tem para dizer antes de se desesperar. Pare para ouvir o que o Senhor tem para dizer antes de tomar uma atitude que vai se arrepender. Por que Ele nos traz para esse tempo de introspecção? Ele nos traz para que a gente veja o quanto nós somos dependentes dEle, o quanto nós precisamos que Ele venha sussurrar nos nossos ouvidos. Às vezes o desespero, a correria, aquilo que você está passando, uma voz suave do Senhor diz: calma, eu estou no controle de tudo. Mas eu queria que você prestasse atenção na minha voz, no sussurro calmo, suave, dizendo: eu te amo, filho. Nada, nenhuma oração deixou de ser ouvida. Nenhuma oração foi esquecida. Pare para ouvir a minha voz. Olha assim comigo, por favor. Senhor, abre os nossos olhos para te vermos em todos os momentos de nossa vida. Que não desprezemos o simples, nem o extraordinário. Que o nosso coração esteja sensível à tua voz, no vento forte ou no sussurro. Faz em nós instrumentos através da tua voz. O louvor vai tocar. Você continue aí falando com o Senhor. Deus, Ele quer falar com você. Em nome de Jesus.
percebeu que hoje Deus não se limita no extraordinário? Ele é o Deus também que está no simples. Ele está aqui no nosso meio. Ele está aqui, talvez você esperando uma grande manifestação, mas o maior milagre é quando Jesus, ele entra no seu coração, quando ele toma conta da sua vida. Ele não está distante, ele está batendo a porta, como diz lá em Apocalipse. Essa porta que dita lá é o seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Se você sente esse toque nessa manhã, essa brisa, entende que precisa aceitar Jesus como o seu único e suficiente Salvador, e você talvez ainda não fez isso, mas hoje você entendeu, há uma voz que sussurra todas as manhãs, todos os dias, dizendo: eu sou contigo, vai adiante, eu não quero que você desista. Se você nessa manhã se encontra aqui e deseja aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, erga sua mão, eu quero orar por você. Se você se encontra aqui e diz: eu decido, eu quero Jesus, eu decidi, eu entendi que Jesus é o caminho, a verdade, é essa voz que eu preciso estar ouvindo todos os dias. Se você se encontra aqui no nosso meio, levanta sua mão, eu quero orar por você. Mas também há um segundo pedido. Talvez você esteja caminhando com Jesus, e na sua caminhada, na sua jornada, você de repente se deu num tempo de um ensurdecer espiritual. Você parou de ouvir a voz de Deus, você parou de ouvir o sussurro de Deus. Deus falou e você não ouve. Talvez você chegou aqui hoje dizendo assim: olha, eu não estou vendo nada, Deus não está fazendo nada. E você percebeu que é no simples, o Deus extraordinário está fazendo sim. E você precisa recomeçar a ter a sensibilidade, você precisa voltar a ter a intimidade com Deus. Se você parou nesse caminho, se você se encontra aqui nessa manhã e deseja recomeçar com Jesus, porque você precisa ouvir a voz dele novamente, erga suas mãos. Se você está aqui, eu quero orar por você, eu quero apresentar a sua vida. Se você está aqui nessa manhã e deseja aceitar um recomeço de Jesus na sua vida, há um recomeço para que você ouça com mais clareza a voz, para que esse barulho desse mundo pare sobre você. Se você deseja fazer isso, levanta sua mão, eu quero orar por você. Se você deseja fazer isso, sim. Se você parou de ouvir, mas sabe que Ele quer falar com você, seja sincero com você mesmo. Se você deseja fazer isso, recomeçar com Jesus, vem até aqui à frente. Eu te convido a vir aqui na frente. Eu te chamo para vir aqui na frente. Eu te chamo para receber um recomeço com o Senhor. Deus está falando nessa manhã. Deus quer voltar a falar e você ouve a voz do Senhor. Ei, para com essa surdez espiritual. Deus está dizendo: eu quero sussurrar no teu ouvido, mas eu preciso que você recomece comigo. Se há mais alguém, vem correndo aqui. Eu preciso continuar, eu preciso orar. Há mais alguém? Há mais alguém? Então estenda suas mãos para cá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, está aqui teu filho amado. Sim, Deus, ele entendeu, Pai, que a sua voz, ela tem que sussurrar, Seu Deus, com clareza sobre seus ouvidos. Por isso, Pai, nós cancelamos, Pai, toda a surdez espiritual, tudo aquilo que tem, Seu Deus, feito barulho, Seu Deus, Pai, e não seja a Tua voz, Pai. Nós cancelamos agora pelo poder do nome de Jesus. Nós colocamos diante do Senhor, Pai, a vida do Teu Filho amado, pedindo que Ele venha, Seu Deus, a partir de hoje, ter nitidez na Tua voz, reconhecer em todo o tempo, reconhecer em todo lugar, que o Senhor está falando, que o Senhor está, Seu Deus, sussurrando sobre seus ouvidos, que o Senhor está dando, Seu Deus, Pai, diretivas a cada dia para Ele, Pai. Por isso nós te louvamos, Pai, pedindo que o Senhor venha, Seu Deus, a estar dando sabedoria, Pai, diretriz para Ele, Seu Deus. Pai, que toda voz e todo pensamento confuso caia por terra agora em nome de Jesus.
que a tua voz ensine o caminho que deve andar e a constância que deve permanecer, em nome de Jesus, amém. Filhão, olha aqui para mim. Deus preparou toda essa manhã para que isso acontecesse, para que nós viéssemos a perceber a grandeza do Senhor. Nós podemos e não conseguimos viver sem Ele. E tem algo muito maravilhoso que é quando alguém reconhece, quando alguém se arrepende, quando alguém recomeça, se promove uma festa no céu. Você sabia que por causa da sua atitude lá no céu está tendo uma festa agora? Olha como você é amado. E se tem festa lá, tem que ter festa aqui, né? Porque nós somos um povo festeiro, um povo que vive na alegria do Senhor, amém? Então, quando no 3 aí, eu contar até 3, você vira aí para a igreja para ver quem também te ama e quer receber você de braços abertos, a família Lagoinha, tá bom? Me ajuda aí, gente, vamos lá? Um, 2, 3, seja bem-vindo! Seu coração. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra, Pai, pela tua presença nesta manhã, Pai. Pai, nos ajuda na sensibilidade para ouvir a tua voz, Senhor Deus, na simplicidade do dia a dia, para que nós venhamos enxergar, Senhor Deus, aquilo que, Senhor Deus, nós não estávamos enxergando, mas hoje escamas caíram dos nossos olhos. A nossa audição foi destampada. Nós conseguimos enxergar, Senhor Deus, na simplicidade do dia a dia, a tua doce e santa presença, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a enxergarmos, Pai, todos os dias a tua presença, sentir o teu poder, Senhor Deus, e caminhar confiantes, Pai, sabendo que nós não estamos sozinhos. Deus está falando no silêncio, Deus está falando no sussurro, Deus está falando no extraordinário. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Leva-nos de retorno ao nosso lar, debaixo da tua graça, misericórdia, do teu amor, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe.